Vamos abrir nossas Bíblias em Gênesis, capítulo 13. Gênesis, capítulo 13. E vamos ler do versículo 1 ao versículo 13. Gênesis 13, do verso 1 ao verso 13. Gênesis 13, 1 a 13. Saiu, pois, Abrão do Egito para o Neguebe, ele e sua mulher, e tudo o que tinha, e Ló com ele. Era Abrão muito rico, possuía gado, prata e ouro. Fez as suas jornadas do Neguebe até Betel, até o lugar onde primeiro estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, até ao lugar do altar que outrora tinha feito, e aí Abrão invocou o nome do Senhor. Ló, que ia com Abrão, também tinha rebanhos, gado e tendas. E a terra não podia sustentá-los para que habitassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de sorte que não podiam habitar um na companhia do outro. Houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os ferezeus habitavam essa terra. Disse Abrão a Ló: não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então, Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente. Separaram-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã e Ló nas cidades da campina, e ia armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Um crente arrependido está pronto para recomeçar. Um crente arrependido está pronto para recomeçar. No nosso último episódio da nossa série Nos Passos de Abraão, nós focamos a câmera da nossa atenção no arrependimento de Abraão, dos versículos 1 ao versículo 4 desse texto. Depois do que tinha acontecido lá no Egito, no final do capítulo 12, nós então temos aqui no capítulo 13, nos primeiros versículos, Abraão trilhando o caminho de todo homem arrependido, que é o caminho em que se busca a Deus. Todo arrependido, como vimos no último domingo, todo arrependido busca a Deus. Depois que ele tinha aqui saído do Egito, envergonhado por causa das suas atitudes pecaminosas, ele não se aquietou, como nós vimos, ele não se aquietou enquanto ele não pôde invocar o nome do Senhor, ter esse encontro com o Senhor, como mostram os versículos 3 e 4. Ele tinha saído do Egito, versículo 3, fez as suas jornadas até o Neguebe, até Betel, ao lugar onde primeiro estivera a sua tenda entre Betel e Ai, até o lugar do altar que outrora tinha feito, e aí invocou o nome do Senhor. E já que encontrar a Deus é o objetivo maior de quem está arrependido, nós destacamos também na última semana que a prosperidade, ou a falta dela, não é um obstáculo para buscarmos o Senhor quando estamos arrependidos. Abraão tinha se tornado muito rico, diz o versículo 2. Abraão era muito rico, mas ele, por conta disso, não se considerou autossuficiente, como fazem aqueles que desprezam a necessidade de buscar o Senhor, por causa das suas riquezas, por causa dos seus bens, passam a confiar nas suas riquezas. Nós não vemos essa atitude em Abraão. E por fim, nós vimos que o verdadeiro arrependimento melhora o seu relacionamento com o próximo. Abraão aqui nessa história, ele vai ter um conflito, ele vai ter que cuidar desse conflito, mas esse homem, agora arrependido, ele trata desse conflito com sabedoria e também com altruísmo, pensando mais no próximo do que em si mesmo.
Vimos então que o arrependimento melhora o nosso relacionamento, não somente com Deus, mas também com aqueles que estão próximos a nós. Essa bênção do perdão que recebemos por causa do nosso arrependimento, acaba também sendo bênção às pessoas que estão próximas a nós. Então agora nós temos um homem, Abrão, arrependido. Quando ele tinha se deparado com a provação da escassez, lá no capítulo 12, ele colocou Deus de lado, tentou resolver as suas dificuldades com estratégias pecaminosas, bolou uma mentira, colocou a sua esposa em perigo, e qual foi o resultado? Ele colheu o que plantou. Nesse caminho, no final do capítulo 12, manchado pelo pecado da falta de confiança em Deus, manchado pelo pecado da mentira, do egoísmo, Abraão colheu vergonha, vexame, desmoralização, e agora nós temos no capítulo 13 esse homem arrependido. Ele está arrependido, mas a vida não para por aí. É hora de recomeçar. Isso serve sim de lição para nós, quando pecamos contra Deus e acertamos as coisas com Ele por meio do arrependimento, da confissão, do abandono de pecado, a vida não para, não cruzamos os braços por conta disso. Quando chegamos a esse ponto de arrependimento, de acertarmos as coisas com Deus em relação a pecados que tenhamos cometido, agora nós voltamos de novo para a nossa jornada da fé e continuamos a andar por aquele caminho que Jesus Cristo disse que é apertado, estreito. Quando você chega para Deus arrependido, lava a sua alma na misericórdia, na graça de Deus, recebe o perdão de Deus, limpa a sua consciência do seu pecado, agora é hora de um novo recomeço. Você agora está com o coração limpo, uma pessoa arrependida, está com o coração limpo, alegre, grato, e é isso que nós vimos também em Abrão. O coração dele mudou, como nós vamos ver. Mas as circunstâncias ao seu redor, quando você resolve as coisas com Deus, nem sempre as circunstâncias ao seu redor mudam também. Há uma mudança em você, mas às vezes as circunstâncias ao seu redor continuam do mesmo jeito. A questão agora é como esse coração arrependido vai lidar com as mesmas ou com novas situações que vão aparecer. Quando nos arrependemos, geralmente, nós vamos ter que trilhar por aquele mesmo caminho ou por um caminho parecido com onde nós tínhamos caído, onde falhamos contra Deus. Deixa-me contar aqui um exemplo. Em 2013, quando eu fui tirar a minha habilitação, na prova do carro, eu falhei na tentativa de fazer a baliza. Já estava quase terminando, só escutei foi um barulhinho, tinha acertado um cone. Então eu fui reprovado. Eu tive, em outro momento, que fazer esse mesmo teste, fazer essa mesma prova, para tentar acertar, e, enfim, ser aprovado. Quem está cursando a faculdade sabe que se você não tirar uma boa nota na sua avaliação, algumas faculdades vão lhe dar uma nova oportunidade para você poder mostrar, fazer uma prova parecida, do mesmo conteúdo, para você mostrar que houve crescimento no seu conhecimento. Quando falhamos em relação a Deus, às questões espirituais, o arrependimento nos deixa prontos para recomeçar, para passarmos pela aprovação de novo, fazermos o teste novamente. E nesse recomeço, nós vamos ter que encarar provações, não vamos estar livres de provações, que é para podermos mostrar se houve de fato o crescimento, se há firmeza da nossa parte, e é isso que vai acontecer aqui com o nosso pai na fé, Abrão. O tema do nosso episódio de hoje, da nossa mensagem de hoje, é o recomeço de Abraão nos passos da fé. O recomeço de Abraão nos passos da fé.
Eu quero pontuar 3 elementos, poderiam ser mais, mas vou pontuar esses 3 elementos que marcam aqui esse recomeço, essa retomada de caminhada de Abraão no caminho da fé. E nós vamos observar isso para o nosso próprio bem, para aprendermos também que quando falhamos e nos arrependemos, há um recomeço e que nesse recomeço há também desafios. O primeiro elemento que marcou aqui o recomeço da fé de Abraão, nos passos da fé, é a renovação da sua fé no Senhor. A renovação da fé de Abraão no Senhor. Como eu disse no começo, um crente arrependido está pronto para recomeçar. Ele está pronto no sentido de estar preparado, mas também no sentido de estar disposto, desejoso de obedecer a Deus. Pronto, mas muito mais com prontidão para fazer algo que vai agradar a Deus. Quando eu falo aqui da renovação da fé de Abraão, eu estou me referindo à renovação do ânimo, à renovação da disposição, da prontidão que esse homem agora tem para obedecer a Deus. E isso começa, o passo inicial, é quando nós vemos esse homem no capítulo 4, no versículo 4, diante do altar, invocando o nome do Senhor. Ele foi até, versículo 4, até ao lugar do altar, que outrora tinha feito, e aí Abraão invocou o nome do Senhor. E o que nós vamos ver a partir daqui, das atitudes certas de Abraão, vai ser decorrente disso, de Abraão ter tido esse momento no altar do Senhor, de aqui ele ter invocado o nome do Senhor. Esse momento em que ele está no altar do Senhor, não é só para ele expressar o seu arrependimento, não é só que ele está buscando perdão, é um momento também para ele comunicar a Deus, com a sua atitude, que ele está disposto no seu coração de obedecer, de acertar, de fazer a vontade de Deus a partir daqui. Não é só alguém que quer ouvir de Deus, eu te perdoo, mas é alguém que quer mostrar para Deus, através das suas atitudes, que ele quer agradar a Deus. Pessoas arrependidas estão prontas para recomeçar com a obediência. Nós temos vários personagens na Bíblia com exemplos disso. Um deles é o rei Davi. Ele tinha pecado com Batseba, foi confrontado, admitiu o seu pecado, se arrependeu. E ao confessar o seu pecado, ele disse lá no Salmo 51, versículo 12, devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. Sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. Pessoas arrependidas querem recomeçar. Elas têm uma fé renovada, uma disposição renovada para obedecer o Senhor. E quem está no ministério há muitos anos, nessa função de pastor, no caso eu só tenho 14 anos, mas nós pastores lidamos com pessoas que às vezes caem no pecado, pessoas que vão demonstrar arrependimento, confessar seu pecado, que vão demonstrar mudança de vida. Mas também há aqueles casos de pessoas que caíram de forma pública e que por isso o arrependimento tem que ser público também, tem que ser visível. E em alguns casos esses arrependimentos são duvidosos. E uma das coisas que gera essa dúvida, essa suspeita, é essa falta de disposição, de desejo de fazer a vontade de Deus, de esforço, de querer agir em obediência, de demonstrar esforço e submissão ao que Deus tem dito. Em muitos casos, infelizmente, o arrependimento é só da boca para fora, onde não há uma fé renovada, no sentido de um ânimo, um desejo renovado de fazer a vontade de Deus. Mas é isso que nós vemos aqui em Abrão. Observe aí que Abrão recomeça no altar, em outras palavras, ele recomeça na presença de Deus.
até ao lugar do altar que outrora tinha feito. E aí Abrão invocou o nome do Senhor. Ele foi tentar acertar as coisas na sua vida, naquilo que ele tinha falhado, começando no altar de Deus, começando na presença de Deus. E é por aí também que nós temos que começar, na presença do Senhor. O altar de Deus, irmãos, é um lugar para estarmos sempre. O altar de Deus não é um lugar para buscarmos só quando falhamos ou só quando temos alguma dificuldade. Não. Geralmente, quando nosso celular está descarregado, descarrega ou está perto de descarregar, você vai lá, pega o carregador, conecta, né, o cabo no celular, conecta na tomada e deixa lá que a bateria recarrega a energia de novo. O altar do Senhor não é como um carregador de energias espirituais que usamos só quando as nossas forças estão quase em 25%, 15%, 2%. O tempo todo nós precisamos estar carregados com a força espiritual que vem do altar do Senhor. Nós não vamos acertar as coisas e o nosso ânimo para obedecer a Deus não vai se manter vivo se nós não estivermos continuamente na presença do Senhor. À medida que nós estamos na presença do Senhor, há esse ânimo, há essa prontidão para nós obedecermos a Deus. O que eu estou tentando dizer aqui é que, como cristãos, nós devemos buscar a presença de Deus sempre, não só quando caímos, não só quando as coisas apertam, sempre. Sempre devemos estar conectados nesse carregador espiritual que nos dá força, que é a presença de Deus. Agora, como fazemos isso? Como nos manter conectados nesse carregador espiritual, a presença de Deus? Escute, ler a Bíblia e sempre orar, se quiser crescer. Ler a Bíblia e sempre orar, se quiser crescer. Hoje, nós buscamos a presença de Deus, não no altar físico, nós buscamos a presença de Deus na sua palavra e na prática da oração. Nós chegamos à presença de Deus por meio da sua palavra e pela prática da oração. Essas duas coisas precisam andar juntas, de mãos bem dadas, porque uma sustenta a outra. A Bíblia, ela sustenta, ela dá força, ela dá conteúdo às nossas orações. A Bíblia é o tutano que preenche as nossas orações. Para chegarmos no altar de Deus, de verdade, nossa vida espiritual precisa ser sustentada por esses dois pés. O pé da palavra de Deus e o pé da oração. E a palavra de Deus é o pé de apoio ao pé da oração. Como disse Timothy Keller, nossas orações devem brotar da imersão nas Escrituras. O conteúdo das nossas orações devem brotar da imersão das Escrituras. As outras coisas que, como cristãos, nós também devemos fazer, as únicas responsabilidades não é ler a Bíblia e orar, todas as outras que devemos fazer são sustentadas por essas duas atividades, mergulhar nas Escrituras e nos curvar em oração. Inclusive, para o ministério pastoral, que tem uma gama de coisas para fazer, os apóstolos entenderam que eles precisavam se dedicar ao ministério da palavra e da oração. E assim também na vida de todos nós. Se a nossa vida estiver sendo bem aguada por essas duas coisas, a nossa fé vai se manter bem regada, vai continuar crescendo e, com certeza, o nosso ânimo para obedecer a Deus, para fazer a vontade de Deus, vai estar sempre renovado. Então, se você pode olhar para a sua vida e entender, por isso aí que o pastor está dizendo, eu estou bem,
na minha caminhada com Deus? Eu leio a Bíblia e sempre oro. E vejo que continuo crescendo. Se você está bem, de fato é porque você está sendo zeloso com as Escrituras, de buscar a presença de Deus por meio das Escrituras e da oração. Então o que eu posso lhe dizer é, continue firme. Progrida cada vez mais. Persevere nestes deveres. Não se desconecte da tomada, nunca. Continue buscando a presença do Senhor. Examine as Escrituras todos os dias e ore sempre. Como diz o livro de Tessalonicenses. Agora, se você pode olhar para a sua vida e perceber que está desviado do Senhor, porque não está, de fato, buscando dia a dia a presença do Senhor na palavra e na oração, aprendemos com Abraão que é por aqui que devemos recomeçar. Pelo altar, pela presença do Senhor. Isto é, pela palavra e pela oração. O nosso recomeço com Deus, o nosso retorno a esse caminho estreito, ao caminho perto do Senhor, é pela palavra e pela oração. Porque é através da palavra que o Senhor vai te ensinar, é através da palavra que o Senhor vai repreender os seus pecados, lhe alertar quanto aos seus pecados, é através da palavra que Ele vai corrigir os seus maus caminhos, vai mostrar uma direção nova para você seguir, é através da palavra que Ele vai lhe educar na justiça. Com as Escrituras você vai ser treinado para toda boa obra. E através da oração, você vai confessar os seus pecados a Deus e vai se comprometer a mudar, a agir diferente. Se você chegar ao altar do Senhor arrependido dos seus maus caminhos, é certo que você vai ter ânimo, vai ser animado, está animado para obedecer a Deus. O fato é que, seja no começo, seja na continuação, seja no recomeço dos nossos passos na fé, tudo isso é feito na presença de Deus. Não só no ponto inicial, no início do caminho, por todo o caminho, quando precisamos voltar para esse caminho, tudo isso é feito na presença de Deus. Por isso é necessário sempre buscarmos a presença do Senhor, o altar do Senhor. Não passe então nenhum dia sequer sem comparecer ao altar de Deus, na palavra e na oração. O segundo elemento que marcou o recomeço de Abraão nos passos da fé, nesse seu retorno para Deus, o segundo elemento é a sua riqueza que testou a sua fé. Ou seja, a riqueza de Abraão testou a sua fé. Ou a sua riqueza para testar a fé desse homem. Quando você recomeça nos passos da fé, com esse ânimo renovado para obedecer a Deus, isso não significa que não vai ter mais dificuldades, isso não significa que você não vai ter mais abacaxi para descascar. Viver na presença do Senhor não elimina os problemas ou provações na nossa vida, não. Aqui no versículo 4, nós temos Abraão na presença do Senhor, e aí a partir do versículo 5 vai começar um outro dilema, um outro problema, outra dificuldade, outra provação que esse homem vai ter que encarar. Veja aí a partir do versículo 5. Ló, que ia com Abraão, também tinha rebanhos, gado e tendas, e a terra não podia sustentá-los para que habitassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de sorte que não podiam um habitar na companhia do outro. Houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. Está aí o problema. Viver na presença do Senhor não significa a eliminação de todos os problemas. Mas a boa notícia é que se vivermos na presença do Senhor, estaremos melhor preparados
para encarar esses problemas, lidar com esses problemas. E é isso que nós vemos acontecendo aqui com Abraão, nessa situação. Foi apresentado aí o problema, versículo 7, os seus pastores estavam contendendo com os pastores de Ló, ele precisava cuidar disso, e aí no versículo 9 nós vemos esse homem trazendo uma solução sábia para essa questão. Agora, antes de a gente olhar isso, você pode lembrar do capítulo 12, quando Abraão ele se deparou com o problema, com a provação da escassez, da fome, lá no versículo 10, 12 e 10, havia fome naquela terra. A gente vê que ele agiu de uma maneira, e aquela provação lá era uma provação severa, a fome era severa, como diz o texto no versículo 10 do capítulo 12, era grande a fome na terra. A situação agora é outra, é a riqueza dele que é severa. O homem é rico demais. Versículo 2 do capítulo 3 diz, era Abraão muito rico. E aí nós temos agora aqui dois homens próximos, parentes, muito ricos, e eles têm um conflito para resolver. Surgiu aí uma briga entre os pastores desses dois, e a briga era por espaço, cada um querendo alimentar o rebanho do seu senhor. Então, a discussão, a contenda era por conta disso. Houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. Além deles, havia outras pessoas ali, outros grupos, que também estavam buscando o sustento dessa terra. Final do versículo 7 diz, nesse tempo os cananeus e os fariseus habitavam essa terra. Ou seja, era muita gente tentando competir pela pastagem daquela região ali. E ao que parece, então, não havia pastagem suficiente para sustentar todas essas pessoas, como diz no versículo 6, que a terra não podia sustentá-los. Isso aqui é um momento muito importante nesse texto. Esses dois homens vão ter que se colocar na frente do outro para buscar uma solução. A grande riqueza, que em si não é um problema, mas agora estava trazendo essa dor de cabeça. E dependendo de como eles iriam agir ou reagir, podia resultar num grande problema familiar. Tem gente que diz que prefere ter problema com os de fora do que com os de casa, porque com os de casa, quando é da família, não se consegue resolver. Poderia aqui resultar num grande problema familiar. Mas esse nosso pai na fé, Abraão, que tinha sido testado pela escassez, a provação da escassez, da fome, da seca, agora está sendo aqui testado pela muita riqueza. E esse teste vem por meio desse conflito aqui com o seu sobrinho, onde estaria em jogo essas duas coisas: a garantia do meu futuro econômico, do meu bem-estar, ou a preservação do meu relacionamento com o sobrinho, bom relacionamento com o sobrinho. O que seria mais importante? E aí, dependendo de como cada um pensaria, mais importante é preservar a nossa riqueza, mais importante é preservar o relacionamento, dependendo do que cada um pensava a respeito. Isso ia revelar muito o que se tinha no coração dessas pessoas, a essência do coração dessas pessoas. E é para isso que servem as dificuldades. Uma das coisas para que servem as dificuldades, as provações, é revelar o que está no nosso coração. É por isso que uma palavra apropriada para provação é pressão. As provações, elas chegam para pressionar, para apertar, para espremer. E ao espremer o nosso coração, revela o sumo do que tem em nosso coração. A dificuldade nos espreme e revela o sumo do nosso coração.
E o que é que essa dificuldade iria revelar do coração de Abraão e do coração de Ló? Avareza ou contentamento? Egoísmo ou altruísmo? Confiança no Senhor, no cuidado e providência do Senhor, ou iria revelar falta de fé? Iria revelar ira ou paciência? As provações, quando nos espremem, vão revelar as nossas atitudes, virtudes boas que precisam ser preservadas, amadurecidas, mas também revelam imperfeições que precisam ser removidas da nossa vida. As provações revelam muitas coisas do velho homem, das quais a gente precisa se despir de uma vez por todas. Vamos comparar aqui o Abraão do final do capítulo 12 com esse Abraão do capítulo 13. Vendo aquele Abraão do capítulo 12, que fugiu para o Egito para escapar da dificuldade financeira, e nisso ele tramou mentiras para tentar enganar os egípcios e não calculou os riscos de colocar sua esposa numa jogada perigosa. Nós vamos ver que a provação da escassez naquela situação espremeu o coração de Abraão, e o que se mostrou desse coração foi ainda falta de confiança em Deus, restos de desonestidade, disposição para mentir, egoísmo. Mas agora, esse Abraão do capítulo 13, será que ele cresceu? Será que houve progresso em sua vida espiritual? O que essa provação vai espremer do coração de Abraão? Se a gente tivesse aquele mesmo Abraão, a mesma atitude do final do capítulo 12, enfrentando agora essa situação do capítulo 13, como é que você esperaria que ele iria agir? O que você esperava daquele Abraão? Uma das coisas que eu imagino, se fosse aquele mesmo Abraão, ele iria fazer todo o possível para preservar a sua conquista material, os seus bens materiais. Mas não é essa a atitude que a gente vê aqui. É um homem com novas atitudes. Aquela provação do capítulo 12, ele falhou. Mas como ele se arrependeu, essas falhas trouxeram crescimento. As falhas, elas só nos ajudam quando de fato nos arrependemos. Ele poderia ter aprendido sem ter que falhar, ter crescido sem ter que falhar. Mas ele falhou, graças a Deus ele se arrependeu, e é por isso que houve também crescimento. E nessa nova provação, a gente vê esse crescimento. Nós não vemos aqui um homem dominado pelo medo, como vemos no capítulo 12, um homem pensando no seu bem-estar material. Ele não coloca aqui a riqueza em primeiro lugar. A gente não vê ele agindo, tramando, apenas para preservar o seu bem-estar, algo do tipo. Ele é rico, mas não é avarento. Ele é rico, mas não é escravo da sua riqueza. E aqui a gente vê ele agindo com generosidade. Ele permite que o seu sobrinho escolha onde moraria. Versículo 9, ele conversa aí com Ló e diz: acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, eu vou para a direita. E se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Você que escolhe. Generosidade. Ele não age, não toma decisão antes para tentar garantir que ele vai escolher a melhor parte da terra e aí depois só chegar para dar o recado para Ló. Não é assim que ele faz. Ele não usa aqui de artimanhas, de mentiras, nem mesmo ele usa dos seus direitos para tentar garantir o seu bom futuro econômico. Não. Essa provação aqui, irmãos, mostra que houve sim mudanças no coração de Abraão.
provação da riqueza espremeu o coração dele e mostrou que agora há confiança no Senhor, agora há humildade, há altruísmo, generosidade, paciência. Infelizmente, Ló agiu diferente. Ló se deixou encantar pelo benefício econômico e, sem calcular os prejuízos, ele toma a sua decisão, que parecia ser a melhor. Infelizmente, ele se deixa encantar pelo benefício econômico que ele iria ter, sem calcular os prejuízos espirituais que ele poderia colher disso. Versículo 10, depois que Abraão dá para ele essa oportunidade, ele poderia ter dito: não, meu tio, escolha você, depois eu vou para onde você não for. Não, versículo 10 diz: levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada. E aí o autor nos informa, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra. Era como o jardim do Senhor, o Éden, como a terra do Egito. Lembra que eles tinham ido para o Egito porque lá havia prosperidade. Então, era uma referência de uma boa terra, de uma terra fértil. Como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então, Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o Oriente. Separaram-se um do outro. Irmãos, nem tudo o que reluz é ouro. Nem tudo o que reluz é ouro. Embora o Vale do Jordão aqui fosse parecido com o Éden, um paraíso, mas era uma terra habitada por homens perversos. Versículo 12 diz: habitou Abrão na terra de Canaã e Ló nas cidades da campina, era um conjunto de cidades, e armando as suas tendas até Sodoma. Versículo 13: ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Os moradores de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. E eu tenho certeza que Ló sabia disso antes de chegar lá. Porque se tratava de um local urbanizado, desenvolvido, próspero. Com certeza a fama da imoralidade de Sodoma era conhecida. Mas Ló acabou não colocando isso na balança, olhou só para a questão financeira e aí tomou a sua decisão. Pensou só no bem-estar econômico e não nos possíveis prejuízos espirituais. Apenas considerou o benefício material e não levou em consideração o prejuízo espiritual. E quantos crentes não têm feito como Ló? Para aumentar a sua grana, negligenciam a graça. Para aumentar a sua grana, negligenciam a graça. Jovens crentes, pensando no seu futuro profissional, no seu futuro financeiro, se distanciam da sua igreja local para estudar, para trabalhar em algum outro local por aí. E não todos, mas é conhecido que uma boa parte desses acaba entrando em Sodoma. Acaba vivendo de forma mudando, abraçando esse viver mudando. Ló foi assim, aos poucos, até que estava lá em Sodoma. Versículo 12 diz: habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló nas cidades da campina, e ia armando as suas tendas até Sodoma. E nós vamos ver mais para frente qual foi o resultado disso. Quanto mais nos distanciamos de Deus e dos nossos irmãos na fé, mais somos puxados e atraídos pelo mundo. Então não adianta a nossa carteira estar cheia, a nossa conta bancária estar às mil maravilhas, se para isso nós temos que estar distante do Senhor, viver longe do Senhor. Muitos crentes, assim como Ló, não vivem em paz por causa das suas escolhas,
de escolhas parecidas com essa que Ló tomou. Escolhas gananciosas, às vezes nem ciente dessa ganância, mas é isso que acaba motivando esse tipo de decisão. E o resultado vai ser, mais para frente, aflição para a sua alma, perturbação para a sua alma. Segundo Pedro 2,7, lá diz acerca de Ló que a sua alma era atormentada e afligida pelo procedimento libertino dos sodomitas. Também Pedro disse, lá em 2 Pedro 2,8, porque este justo, que era Ló, pelo que via e ouvia quando habitava entre eles, atormentava a sua alma justa, cada dia, por causa das obras iníquas daqueles. Um caminho que parecia bom, próspero, financeiramente ia ser bom, mas cada dia tendo a sua alma atormentada. O que as provações na área financeira espremem do seu coração? Seja você rico, pobre, o que as provações na área financeira espremem do seu coração? Do coração de Abraão espremeu generosidade, confiança em Deus, contentamento, altruísmo, humildade. Do coração de Ló espremeu egoísmo, ganância. As escolhas que fazemos, irmãos, diante das provações, terão seus resultados. Muito cuidado com as decisões que você toma quando passa por provação. Às vezes, querendo nos livrar logo da provação, nós tomamos decisões que parece que vai nos trazer logo um alívio, vai nos livrar disso. Mas essas escolhas podem custar mais caro depois. Muito cuidado quando você tem que tomar com as decisões que você toma em meio às provações. As escolhas que fazemos diante das provações trarão seus resultados. E nós veremos mais à frente, um dos resultados na vida de Abraão é que Deus reafirmou as suas promessas, em outro dia a gente vai ver isso, e que Ló trouxe muitas angústias para a sua alma e para a sua família. Então, uma pergunta para nós aqui é: nós estamos andando mesmo nos passos de Abraão ou nos passos de Ló? Terceiro elemento que marcou o recomeço de Abraão nos passos da fé foi a sua renúncia, a renúncia aos seus direitos em prol da paz. A renúncia aos seus direitos em prol da paz. Abraão, com uma fé renovada, disposto a obedecer a Deus, ele nos dá aqui um grande exemplo de como contornar um conflito. Versículos 6 e 7 de novo. E a terra não podia sustentá-los para que habitassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de sorte que não podia habitar um na companhia do outro. Houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. Como Abraão resolveu esse conflito? De forma bem resumida, Abraão renunciou os seus direitos. Foi por aí que ele começou, renunciando os seus direitos. Ele não se agarrou ao seu direito de ser mais velho, de ser o líder dessa família, inclusive de Ló. Ele não se agarrou ao direito de ter sido ele o chamado a vir para essa terra. Lá no começo do capítulo 12, Deus disse a Abrão, não a Abrão e a Ló: Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Ele também não usa aqui do seu direito de ser o tio. Apesar de tudo isso ser verdade, ele era o tio, então ele tinha esse direito de a escolha ser primeiro dele. Foi ele que foi chamado, ele que era o mais velho, ele era o líder. Mas Abraão, ele não se apega a isso, ele se coloca no mesmo patamar de Ló. E a gente percebe isso
nas palavras dele aqui no versículo 8, veja como ele é cauteloso, busca ser sábio. Versículo 8, disse Abraão a Ló, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores. Aí ele não diz, eu sou o tio, você é o sobrinho. Ele só coloca dessa maneira, porque somos parentes chegados. Como que colocando os dois no mesmo patamar. Ele teve cuidado aqui para não chegar já dando aquele choque com palavras que já o colocassem numa posição de autoridade, como teria sido se ele tivesse dito, muito bem, Ló, eu sou o tio, você é o sobrinho, e a questão é o seguinte, isso aí com certeza já ia alarmar Ló. Não, ele teve cuidado com isso. Ele renunciou a essa posição e deu preferência ao seu sobrinho na escolha de qual direção seguir. Versículo 9. Nós somos parentes chegados, e aí ele faz aqui a proposta. Acaso não está diante de ti toda a terra? Ele nem diz, aquela dali não, essa aqui, ó. Escolha aí dentre essa aí. Não está diante de ti toda a terra? Se você for para a direita, eu irei para a esquerda. Se for para a esquerda, eu irei para a direita. Abraão renunciou à sua posição, renunciou os seus direitos. Ele podia até perder a grama mais verde, a grama mais bem regada, mas ele não queria perder a graça de um relacionamento saudável com o seu sobrinho. Irmãos, separação às vezes é necessário. Separação nem sempre acontece por conta de atitudes pecaminosas de um e de outro. Às vezes é necessário, como é o caso aqui. Nós temos no Novo Testamento Paulo, que teve que se separar do seu grande companheiro de viagens missionárias, Barnabé. A questão não é a separação em si, é como essa separação vai acontecer. E aqui, para Abraão, a questão maior é como resolver esse conflito e manter a paz. Como resolver esse conflito e manter a paz? Abraão resolveu isso fazendo renúncias em prol da paz. Normalmente, quando você faz renúncias, você perde. Normalmente, quando você tem que renunciar, a palavra em si já diz, a ideia de abrir mão, você está abrindo mão de alguma coisa, então naturalmente você vai perder. Abraão renunciou à sua posição de liderança sobre Ló, e ele perdeu a oportunidade de escolher a terra que parecia melhor para o seu rebanho. Mas ele manteve o bom relacionamento com o seu sobrinho. Escute o que nós podemos aprender aqui. É melhor perdermos algum bem material do que perdermos o coração de alguém. É melhor perdermos algum bem material do que perdermos o coração de alguém. No final dessa história, Abraão não está ressentido com seu sobrinho, porque ele escolheu a terra que parecia melhor. Porque ele não foi nessa atitude, eu vou dar a oportunidade para ele, mas eu sei que ele, em consideração a mim, não vai escolher a campina do Jordão. Não. No final dessa história, ele não está ressentido com seu sobrinho, e nem Ló está ressentido com seu tio. A história vai continuar, e Abraão tem o coração livre para orar pelo seu sobrinho, para servir o seu sobrinho quando tiver oportunidade, ele vai ter. O nosso erro, muitas vezes, é querer lutar por nossos direitos, exigir nossos direitos. E geralmente, quando a gente se propõe a exigir nossos direitos, lutar por eles, a gente faz isso de forma áspera. Falamos de forma áspera, agressiva nessa exigência. Às vezes em casa, com o nosso cônjuge, ou no trabalho, com o nosso patrão, em algum acordo que tenhamos feito com alguém, com o nosso irmão em Cristo, quando somos ofendidos. Cuidado
com esse negócio de reivindicar, exigir seus direitos. Isso vai resultar em você perder o coração de alguém e piorar o relacionamento. É melhor renunciar. Não estou dizendo que não tem os momentos em que você, de fato, deve buscar os seus direitos. A gente precisa discernir bem isso. Se para eu poder desfrutar dos meus direitos, eu vou romper o meu relacionamento com alguém, perder o coração de alguém, piorar o conflito, é melhor abrir mão desse direito. Ao fazer uso dos seus direitos, pode até que no final você possa ver que você está com a vantagem, ganhou o que queria, mas do que vale se você tiver piorado o conflito com a outra pessoa. Romanos 12, 18, irmãos, diz assim: se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Na NVI coloca assim: façam todo o possível para viver em paz com todos. Claro, vai ter momentos que você não tem mais o que fazer, mas no que depender de você, tende paz com todos os homens. E Paulo, lá em 1 Coríntios 6, ele chama a atenção dos irmãos porque os irmãos estavam nessa de brigar por seus direitos, exigir os seus deveres, até o ponto de levar o outro irmão para um tribunal para poder ter os seus direitos. E Paulo diz: o fato de haver litígios entre vocês já significa completa derrota. Por que não preferem sofrer a injustiça? Por que não preferem sofrer o prejuízo? E o que nós aprendemos dessas palavras é que há situações que é melhor sofrermos a injustiça. Há situações que é melhor sofrermos o prejuízo. É melhor renunciarmos, sofrermos a injustiça, termos o prejuízo, do que perdermos o coração de alguém. Foram esses os passos de Abraão aqui. E são os passos que nós devemos imitar. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Amém? Chegamos ao fim de mais um episódio da nossa série Nos Passos de Abraão. Hoje nós acompanhamos Abraão no recomeço dos seus passos na fé. Esse recomeço foi marcado por uma fé renovada no Senhor, pela provação da sua fé por meio da sua riqueza e pela renúncia em prol da paz com seu sobrinho Ló. Essas mesmas coisas, elas vão aparecer na nossa vida, vão ser vistas na nossa vida. A nossa fé, ela precisa se manter renovada, e isso à medida que vamos comparecer ao altar do Senhor, na sua palavra e na oração. Provações passaram e ainda vão surgir mais. Essas provações na nossa vida, irmãos, é para espremer o nosso coração, revelar as coisas boas que já temos, revelar o quanto crescemos, mas também para revelar áreas em que precisamos crescer e amadurecer. Onde há pecadores, há conflitos. Devemos sim zelar pelos nossos direitos, mas mais importante é a paz com o próximo. Então precisamos fazer renúncias em prol da paz. E agora sim, em todas essas coisas, nós podemos seguir nos passos de Abraão. Não podemos seguir nos passos dele, quando ele foi provado lá no final do capítulo 12. Mas agora nós podemos seguir o seu exemplo, quando ele foi provado mais uma vez. Oremos. Nosso gracioso Pai, agradecemos a Ti por Tua santa e preciosa palavra. Cada vez mais ela se mostra verdadeira quando diz que tudo quanto foi escrito para o nosso ensino foi escrito. E essa história da vida de Abraão, que o Senhor colocou em Tua palavra, não está aqui apenas para preencher espaço, apenas para nos dar conhecimento do que aconteceu lá longe no passado.
está aqui para nos ensinar, para nos repreender, para nos corrigir, para nos treinar na justiça. Que o Senhor nos abençoe para que nós possamos aproveitar o máximo que pudermos dos maus e dos bons exemplos do teu servo. Especialmente que nós possamos imitá-lo naquilo que ele acertou, na sua demonstração de fé no Senhor. Naquilo em que ele falhou, que nós possamos evitar de seguir pelo mesmo caminho. Que o Senhor nos ajude a buscarmos cada dia a tua presença, na tua palavra e na oração. Também, Santo Pai, nos abençoe quando formos provados, para que nós possamos encarar as provações da maneira que te agrada, tendo por motivo de toda alegria passarmos por todas as provações, sabendo que o Senhor está aperfeiçoando a nossa fé. Se falharmos, nos abençoe, ó Pai, nos atraindo para ti, para que nos arrependamos. E também, ó Deus, todos nós somos pecadores e iremos ter conflitos. Nos conceda a sabedoria, nos conceda humildade para resolvermos esses conflitos, ó Deus, da forma correta, se preciso, abrindo mão dos nossos direitos. Assim eu te oro em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.